Oi gente, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui no canal para trazer uma palavra muito especial para o seu coração. Eu queria falar algo muito especial hoje, como já é a véspera do Natal, né? Estou gravando hoje já dia 24 de dezembro de 2022 e quero trazer uma palavra muito especial para o seu coração e foi algo que me abençoou primeiro e eu queria compartilhar com vocês sobre a essência do Natal. Muitos de nós amamos ganhar presentes, estar com a nossa família, confraternizar com amigos também, principalmente hoje, dia 24, onde nós celebramos a véspera do Natal, né, onde podemos compartilhar de comidas e compartilhar também presentes. É um momento que eu gosto muito também, mas muitas vezes nós nos esquecemos da verdadeira essência do Natal, o porquê que nós celebramos o Natal. Como forma de comércio, as lojas, elas propagam o Papai Noel, principalmente para as crianças, né? Que isso traz muito dinheiro para eles, muito lucro. E às vezes a gente acaba se perdendo no meio dessa história, né? Por mais que nós, que já somos mais velhos, e os adultos também, que já não acreditam mais nessa história, muitas vezes não sabem realmente a verdadeira história do Natal. E é isso que eu queria trazer hoje para que possamos relembrar a verdadeira essência do Natal. Bom, eu queria começar falando do Antigo Testamento da Bíblia, né, que é o livro que nós cristãos lemos e acreditamos que nele consiste toda a verdade e a palavra de Deus. No começo do Antigo Testamento nós lemos desde a história da criação do mundo até o final, na verdade, desse livro, a Bíblia. Lemos que Deus escolheu um povo, Israel, para ser chamado de seu. Hoje nós conhecemos Israel como um país que conquistou a sua liberdade há pouco tempo, mais ou menos 70 anos, né? E foi um povo muito sofrido, passou por muitas lutas e dificuldades, e nós podemos acompanhar isso também pela Bíblia, tantos momentos de escravidão, seja passando pelo Egito ou pela Babilônia, mas foi um povo que Deus chamou para ser seu. E desde este tempo, Deus chamou esse povo para um propósito. Não foi porque eles eram melhores do que os outros povos, mas porque Deus amava o povo de Israel. E para esse povo permanecer ao lado do Senhor, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não pode estar do lado do pecado porque Ele é puro, Ele é santo e o pecado é algo impuro, que torna as pessoas impuras. E nós vemos isso lá no começo de Gênesis, quando teve a queda do homem, né? Quando Eva é tentada pela serpente e ela também tenta o seu companheiro e eles dois caem no pecado. E até hoje nós temos a consequência como filhos da perdição, né? E para esse povo permanecer puro, estar junto com Deus, Deus instituiu algumas regras para que esse povo pudesse ser purificado. E lá em Levítico, capítulo 4, ele fala um pouco sobre os sacrifícios, né? Levíticos todo fala sobre os vários tipos de sacrifícios oferecidos a Deus, mas em específico em Levítico 4, ele fala sobre o sacrifício do perdão dos pecados, né? Tinha os mandamentos do Senhor para que as pessoas pudessem seguir para estarem perto de Deus, para que possam atrair a presença de Deus e permanecerem puros. Então, quando elas pecavam, porque todos nós sabemos disso, nós falhamos, né? Cometemos muitos erros e muitos pecados. A forma das pessoas, do povo de Deus, ser perdoado pelo Senhor, eles ofereciam uma cabra sem defeito ou uma ovelha, né? E o sacerdote, ele fazia todo esse processo do sacrifício com sangue e queimando esse animal no altar. E assim, essa pessoa, ela recebia o perdão do seu pecado. Bom, hoje nós estamos em uma outra época, a época da graça, chamada época da graça. Naquele tempo, o povo, eles eram salvos através de quando eles buscavam servir a Deus de todo o coração, obedecendo a lei, oferecendo todos os sacrifícios ordenados, né, por Moisés. Mas hoje nós falamos muito do menino Jesus, e ele é uma peça fundamental nessa história e nesse plano de redenção do Senhor. Bom, o menino Jesus veio para trazer salvação. Esse sacrifício que eu falei sobre a ovelha ou a cabra sem defeito seria um símbolo daquele que haveria de vir,
aquele que veio para tirar todo o pecado do mundo. Esse é Jesus. Ele nasceu através da Virgem Maria, que foi escolhida pelo Senhor para estar sendo quem recebe Jesus no seu ventre, né? Mas com o Espírito Santo descendo sobre ela e assim gerando o menino Jesus. Jesus, ele não é simplesmente um menino, não foi simplesmente um homem, um profeta, mas ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor que já existiu desde os tempos antigos, mas que só veio ao mundo justamente abrindo mão de toda a sua glória para nos salvar e nos trazer para mais perto dele. O plano de Deus sempre foi baseado no amor. Deus é amor, diz em 1 João. E ele tem tanto amor por nós, que apesar dos nossos pecados e nossas falhas, ele fez um plano maravilhoso e perfeito para a salvação e redenção do seu povo. E a coisa mais maravilhosa que a gente pode ver é que Deus tinha escolhido o povo de Israel como seu povo escolhido. Mas o plano de Jesus, a redenção que Jesus trouxe, não só foi para todo o povo de Israel, mas ele se estendeu e abundou para todos os povos de todas as nações. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, que é o patriota, a partir desse momento que começou o povo de Israel, assim que Deus chama Abraão, ele diz o seguinte: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Através de Abraão, da linhagem de Abraão, se você for acompanhar em Mateus capítulo 1, nós vemos desde Adão essa genealogia até Jesus. Através do povo de Israel nasceu Jesus, da tribo de Judá mais especificamente, para trazer salvação a todos os povos. E eu queria também ler com vocês Efésios capítulo 1. Versículo 7, ele diz: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Ele tem um plano maravilhoso de trazer a salvação e o perdão dos pecados para cada um de nós, para nos purificar completamente, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, sempre que as pessoas pecavam, elas tinham que trazer um outro animal sem defeito para ser oferecido a Deus. Mas Jesus, em sua perfeição, sendo Deus que se fez homem por nós, para morrer em nosso lugar, ele foi o sacrifício perfeito, que não precisa ser oferecido várias vezes, mas uma única vez, que ele se deu por nós, sendo pendurado numa cruz, morto por nossos pecados. Ele nos salvou, nos purificou. E a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, crendo que ele é Deus, que ele morreu por cada um de nós, por você, para te salvar, para te lavar, para te aproximar dele, você será